Será que você já venceu o preconceito e o medo de levar a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir essa relação, elaborar partes dela, integrar aquilo que está fora da consciência e poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, tentando entender como essa parte da nossa vida tão concreta e material interfere na nossa realidade psíquica, mas principalmente como o nosso inconsciente e a nossa realidade psíquica andam dirigindo a nossa vida financeira, criando prosperidade ou criando caos. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre escassez, ou pelo menos uma pequena perspectiva sobre esse tema. Eu sei que é um tema amplo, é um tema vasto, pega muita gente, tira o chão de muita gente. Aqui eu vou dar uma pequena perspectiva e uma forma de olhar para elas, mas não limitada a isso. Inclusive, se você conhece alguém que hoje sente que vai faltar tudo, que independente do quanto que ela ganhe, independente do que ela faça sobre a vida financeira, independente do tanto que ela tenha de investimentos, não importa, nada faz com que ela sinta por dentro de que ela está segura na vida financeira dela. Ela sempre sente que vai faltar, que ela vai perder tudo, que tudo vai acabar, e aí ela fica segurando o dinheiro, e aí de repente ela solta o dinheiro e gasta tudo de uma vez, e depois fica se sentindo culpada. Já encaminha esse episódio para ela, traz ela aqui, para ela conhecer uma perspectiva um pouquinho diferente sobre esse medo da escassez e quem sabe, assim, através de reflexões, ela possa encontrar caminhos diferentes sobre a sua vida financeira. Bom, escassez é uma coisa que eu não preciso nem te dizer que precisa ser um tema de terapia, certo? Até porque é algo que pega, eu acho que todo mundo que eu conheço. Até hoje, eu não conheci uma pessoa na minha vida que em algum momento da sua jornada, da sua própria história, não tenha nem pequeno, nem grande, sentido um pouquinho ou muitão do medo da escassez. E esse é um dos temas que realmente pega todo mundo. E não é um tema que é explorado com muita profundidade, com perspectivas diferentes, porque normalmente a solução para todo medo de escassez é ter mais dinheiro. E medo de escassez só passa quando eu tenho mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. E é claro que aqui eu não estou falando de pessoas de vulnerabilidade social. Essas pessoas, elas não têm o medo da escassez. Essas pessoas vivem a escassez material de uma forma concreta. Aqui a gente vai conversar com pessoas que, de uma forma concreta e material, não teriam motivos para sentir medo dessa escassez, que têm um salário, que conseguem talvez viver de uma forma digna com um salário, mas ainda assim, todo santo sábado, segunda, quarta, sexta-feira, uma vez por mês, quando recebe o salário, quando está pagando conta, tem aquela sensação de que vai faltar. Tem aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer amanhã e ela não vai ter dinheiro para pagar. E ela tem essa sensação de que tudo vai acabar a qualquer momento. E essa é a sensação do tal do medo da escassez. Eu não posso comprar esse item porque eu acho que vai faltar amanhã. Eu não posso ir nesse restaurante porque esse dinheiro vai me fazer falta depois. Eu não posso ter essa experiência e viajar porque isso pode me fazer falta depois. E aí essa pessoa normalmente pendula desse pensamento para um outro que é um oposto complementar, que é, vá se lascar, eu vou comprar esse batom de qualquer forma. E aí eu compro e uma semana depois eu tô, por que eu comprei? Agora vai faltar, meu Deus do céu, e como é que eu vou fazer para pagar? Não, no futuro vai ser tudo bom, vai ser tudo ótimo, vai dar tudo certo. Então, esse medo da falta constante, ele tem algumas raízes dentro de nós. Não uma ou duas, mas várias. E é importante que você entenda que precisam ser trabalhadas todas essas raízes e todos esses lugares de onde esse medo da escassez surge. Uma delas é sobre dar e receber. Dar e receber é a base da nossa vida.
Dar e receber é um movimento de troca e é um movimento em que a vida acontece o tempo todo. Nós estamos sempre trocando com o ambiente e o ambiente está sempre nos dando informações. O nosso corpo, os órgãos estão sempre trocando entre si informações, nutrientes, conhecimento, estão sempre se regulando, se conversando de alguma forma. As nossas células do corpo estão sempre conversando uma com a outra do seu jeito. Essa troca de dar e receber, esse movimento circular é a base da nossa vida. Todas as vezes em que toda troca, todo dar e receber finaliza, a vida se extingue. Sem dar e receber, sem a troca, sem ir e voltar, não há vida. Não há possibilidade de vida, pelo menos não desse planeta. Pode ser que, sei lá, em outra civilização possa existir vida sem dar e receber. Aqui precisa do dar e receber. E quando a gente fala de dar e receber, a gente precisa entender que a escassez vem do corte do dar e receber. A escassez vem da diminuição de um processo muito mais enxuto de dar e receber. Ou eu dou muito mais do que eu recebo, ou eu não estou dando e nem estou recebendo. Quando eu sinto essa escassez, significa que algo dentro do processo de dar e receber está limitadíssimo, muito mais limitado do que a minha vida dá conta. Ou ele está muito mais limitado do que a minha vida dá conta, ou eu não estou aceitando do jeito que está acontecendo e eu queria que fosse muito mais. E como eu queria que fosse muito mais do jeito que acontece, me coloca numa sensação de alerta, numa sensação de que algo de ruim vai acontecer o tempo todo e eu não posso relaxar jamais. Então, dar e receber é algo que é a base da nossa vida. Nós não conseguimos existir sem dar e receber. E uma das formas mais concretas que nós temos, que nós criamos para materializar na vida esse conceito de dar e receber, é com o dinheiro. O dinheiro, ele faz o movimento de troca. Ele vai quando eu compro algo, ele volta quando eu ofereço um produto ou um serviço que eu tenho para oferecer para o mundo, para a sociedade. Ele vai quando eu preciso adquirir algo para manter a minha vida e ele volta quando eu ofereço um produto ou um serviço que o outro também precisa. Esse movimento do dinheiro de dar e receber, ele precisa acontecer a todo momento e ele precisa ser sentido de uma forma equilibrada e saudável para que a gente olhe para a vida financeira e diga: ok, não está faltando, estamos aqui, estamos bem, está tudo funcionando, estamos todos muito bem nutridos, tudo funciona, a vida funciona e prospera com esse movimento financeiro. E quando a gente fala de dinheiro, é claro, a gente está falando do concreto, do dinheiro, da moeda, etc., mas ele tem essa representação para nós desse movimento de ida e volta, e a nossa mente entende o movimento de ida e volta que é representado, que é simbolizado através do dinheiro que vai e volta. Então, quando a gente começa a compreender a escassez, o medo de faltar dinheiro o tempo todo, a gente vai precisar compreender esse movimento de ir e voltar desse dinheiro. Eu ofereço alguma coisa? Será que eu estou oferecendo pouco? Será que eu estou oferecendo muito? Eu recebo algo, eu compro, eu adquiro algo. Então eu estou adquirindo pouco, eu estou adquirindo muito. Como é que eu consigo realmente perceber e refletir como esse dar e receber estão operando financeiramente na minha vida? Como é que está indo e como é que está voltando? Vai mais do que volta? Volta mais do que vai? O que está acontecendo comigo?
E é importante a gente compreender esse movimento financeiro e as emoções e a imagem que está por trás disso tudo, porque quando a gente fala de medo da escassez, a gente fala de uma sensação de permanecer em alerta, porque a gente tem essa sensação de que algo vai acontecer e eu preciso ficar o tempo todo preparado. Isso tem um outro nome, na verdade, que é modo de sobrevivência. Nosso cérebro animal, a gente é humano, mas o nosso cérebro ele tem mais ou menos uns 10, 15 mil anos em que ele está estruturado da mesma forma, sem muitas mudanças de um padrão entre gerações. Então a gente tem praticamente o mesmo sistema nervoso há muito tempo e é um sistema nervoso que ainda está preparado para lidar com a vida de um jeito diferente da forma como a vida se estrutura hoje. Então, a gente precisa entender que quando eu olho a vida do lado de fora, quando a imagem que eu tenho do lado de fora, quando eu interpreto a vida como algo difícil, eu vou entrar em modo de sobrevivência. O meu corpo vai dizer assim, olha, vai faltar realmente. Eu estou dando muito mais do que recebendo. Eu estou adquirindo muito mais do que ofertando. Então, eu vou precisar saber que alguma coisa vai acontecer já já. E eu entro em modo de economia de energia, em modo de sobrevivência, e é isso que a gente chama de medo da escassez. Quando a gente está lidando com o dinheiro, a gente está lidando com a subjetividade, com aquilo que é interior a nós e como a gente enxerga esses movimentos. Estou com medo da escassez, esse movimento está truncado, está limitado de alguma forma. E aí, a gente vai entrar, né? A gente vai poder refletir sobre um olhar sobre isso. Estava conversando com uma cliente e ela estava apesar do salário dela ser um bom salário, ela chegou para mim e falou: Sara, eu tenho muito medo de que algo aconteça comigo amanhã. Tenho muito medo que meu dinheiro acabe, eu me sinto ansiosa por causa de dinheiro, mesmo não tendo dívidas, mesmo tendo um cartão que eu posso pagar, mesmo tendo várias facilidades na vida. Não é que eu tenha, meu Deus, uma grande dívida financeira e, enfim, não tenho nada disso, mas ainda assim, por mais que eu me controle financeiramente, a ansiedade ainda vem. E eu perguntei para ela assim: como você vive sua vida? O que você entrega para uma outra pessoa? Como anda o seu dar e receber? E ela me falou algo assim: sabe o que é, Sara? Eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Eu faço ao outro o bem que eu gostaria que essa pessoa também fizesse para mim. Então eu dou ao outro aquilo que eu gostaria de receber dele. Esse é o meu dar e receber. Então eu dou ao outro algo que eu gostaria de receber dele também. E eu expliquei para ela o que eu vou explicar para você agora. Esse pensamento que eu acho que, se eu não me engano, é chamado regra de ouro, em que as pessoas dizem: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Essa frase é uma frase muito difícil de ser executada na realidade, sem trazer para uma pessoa uma perspectiva de que efetivamente vai faltar e de escassez. Às vezes é possível executá-la e tem gente que faz e se sente muito bem e não acha que o dinheiro vai faltar nunca. Mas para a maior parte das pessoas essa não é uma realidade. Isso porque você acaba entregando para o outro, inclusive muito mais do que o que você pode, com a esperança ou até mesmo chegando com a exigência de que o outro te devolva na mesma medida, na mesma condição, para que você se nutra novamente, internamente ou materialmente, porque você entregou para o outro algo muito maior do que o que você podia, se desnutriu financeiramente e está esperando que o outro te devolva na mesma medida para que você se sinta novamente nutrida dentro dessa relação com essa pessoa. E eu falei para ela: se você entrega para um outro, mas para você fica só o resto, e você olha para o outro e diz: olha, só fiquei com o resto, então tá na hora de você me devolver na mesma medida para que eu me sinta de novo tranquila, talvez você não receba. E é aqui que muitas vezes esse medo da escassez acaba acontecendo.
Vou te colocar de uma forma prática. Imagina só que você vai jantar na casa de um amigo. E aí esse amigo coloca para você um vinho que, sei lá, ele comprou e custou um vinho de R$ 500. E você olha, uau, um vinho de R$ 500, eu não consigo comprar. E aquela pessoa talvez também não consiga. Mas como você está indo lá visitar, ela está fazendo um a mais, está fazendo um agrado, está te dando alguma coisa que às vezes ela não tem para ela, mas para você, você merece. E aí quando essa pessoa vai te visitar, ela vai olhar para você e dizer assim, nossa, esse vinho aqui foi R$ 50, né? Nossa, mas você foi na minha casa, eu te servi um vinho de 500, cara. Mas é isso aí mesmo? É? Porque ela vai chegar na sua casa e vai exigir que você entregue para ela na mesma quantidade que ela te deu quando você foi na casa dela. E o antídoto para isso, na verdade, é uma outra coisa. Existe uma outra regra de dar e receber que não coloca você no medo da escassez, que não faz você entregar, na verdade, não faz você entregar ao outro muito mais do que, um, ele pode suportar e dois, do que você pode entregar para ele. É quando você dá para o outro e entrega ao outro apenas aquilo que você dá para si mesma. Essa é uma regra que ajuda você a lidar com o medo da escassez de um jeito completamente diferente. E depois que você começa a aplicar essa regra na sua vida, dificilmente você vai ter tanto medo, pelo menos dessa raiz, você vai ter tanto medo assim de ficar sem nada. Porque quando você entrega para o outro esperando receber de volta, muitas das vezes a gente entrega algo que é muito melhor para o outro, enquanto para a gente não fica tão bom assim. Ah, eu vou dar para um outro uma blusa de R$ 150 que para mim eu não tenho coragem de comprar para mim, mas para o outro como presente eu tenho. Isso é uma das raízes da escassez. Mas se eu digo, bom, para mim eu compro uma blusa de R$ 50, então eu vou dar para o outro uma blusa de R$ 50. Percebe? Eu não sei se você percebe. Imagina as duas situações você aí. Imagina que você vai dar um presente e você vai dar um presente dando um presente muito mais caro, num valor muito mais alto do que algo que você compraria para você, ou dando um presente no mesmo valor financeiro de algo que você também compraria para você. Em qual dessas situações você acha que você ficaria mais ansioso, mais ativado, mais com aquela sensação de que, meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa regra é a que realmente nos coloca dentro de um processo mais humano e mais nutritivo. Se eu dou ao outro o que eu gostaria que ele me desse, pode ser que no final eu acabe consumindo apenas as migalhas da minha vida. Eu dou ao outro o meu melhor e para mim fica o resto. E se eu pelo menos entrego para mim um pouco e eu vou dar para o outro na mesma medida que eu me dou, talvez eu tenha uma perspectiva e uma forma diferente de lidar com esse dar e receber. E algumas vezes você talvez pode pensar que você talvez vai entrar no narcisismo, do egoísmo, e eu quero tudo para mim, eu não dou nada para o outro. E essa regra ela não é sobre isso. Ela não é sobre você dar só para si, tudo melhor para mim e para o outro é qualquer coisa, mas pelo menos para você refletir na hora de ofertar algo, que seja financeiro, mas que seja o seu tempo, que seja o seu conselho, que seja o seu afeto, que seja a sua presença. Se você oferta para o outro, se você dá para o outro partes suas que você não tem acesso nem para si mesma, você vai entrar em padrão de escassez. Porque você vai entregar para o outro o seu melhor e para você vai ficar o resto. Você vai se sentir emocionalmente desnutrida, financeiramente desnutrida, e isso é o que nos coloca num padrão de alerta para ficar sempre pensando: vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar e vai faltar.
E nós não deveríamos ter essa sensação de falta se a gente consegue equilibrar. Se eu posso dar e receber também por dentro, isso eu consigo fazer de uma forma mais equilibrada do lado de fora. E aqui eu quero deixar você com uma reflexão. Será que o seu medo da escassez vem com muito mais força quando você dá ao outro algo que é muito maior do que o que você dá para si? Seja dinheiro, seja presente, seja sua presença, seja afeto, seja sua atenção, seu conselho, sua criatividade, tudo que há de melhor em você vai prioritariamente para o outro. O que será que fica para você? O resto? Isso tem nutrido a sua vida? E ao contrário, se você olha para o outro e você espera que o outro te devolva porque você está dando demais para o outro e te ressente, te deixa numa sensação de tristeza quando o outro não consegue corresponder na mesma intensidade que você deu, porque afinal de contas você deu em excesso e agora você sente falta daquilo, será que não está na hora de você rever as suas atitudes? O processo da escassez, essa sensação, esse medo ativante, ativador, que não passa nunca sobre escassez, ele tem uma das bases nesse movimento de eu dar tudo para o outro e ficar com quase nada. Se eu fico com quase nada daquilo que existe de melhor em mim, o meu corpo, a minha mente, a minha alma vai entender que eu estou desnutrida. E pessoas desnutridas entram em modo de sobrevivência e ficam com medo constante de que algo vá faltar. Para poder sair disso, é claro, essas reflexões são parte importante do processo. Se você gostou desse episódio, se você sente que esse episódio pode ajudar alguém, encaminha. Já se inscreve aqui no canal, avalia ele, ajuda muito o meu canal a crescer, o meu trabalho a se espalhar e não te custa nada. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau.